Muito bem, olá a todos. Mais uma vez nos reunimos aqui para a nossa sessão de estudos do Livro dos Médiuns. Hoje é dia 28 de setembro de 2022, quarta-feira, e nós estamos dando sequência ao capítulo 20, Influência Moral do Médium. E estamos aqui no meio da dissertação de um espírito sobre a influência moral e, naturalmente, do médium, né? Então, como a gente já sabe, a gente já leu, né, já passou por esses slides aí, vai ser apresentado só para a gente se localizar, né? Então, o item 230, ele fala que essa instrução é dada por um espírito que já reproduziu em outras comunicações. Então, só para lembrar aquilo que é mais, assim, em destaque, né, do que a gente viu. Então, os médiuns exercem influência secundária nas comunicações dos espíritos. Sua tarefa é de uma máquina elétrica de transmissão telegráfica entre dois lugares distantes da Terra. Então, o espírito, que no caso é Erasto, né, que está falando, porque teve também uma outra comunicação, que é de Erasto e Timóteo, né, que a gente viu. E agora é Erasto que está dando essa comunicação. Então, ele compara o médium como sendo um telégrafo, simplesmente isso, tá? E depois ele fala, a influência moral do médium age algumas vezes sobre a transmissão dos nossos despachos, né, das nossas comunicações de além-túmulo, e os perturbam. Então, perturbam as comunicações por causa da influência moral do médium, né? E porque ele fala, porque somos obrigados a fazê-los atravessar um meio contrário. Então, ele explica dizendo que as influências atmosféricas podem atuar sobre as transmissões telegráficas e perturbam. Assim como as influências atmosféricas, a influência moral do médium atua ou age sobre a transmissão das comunicações dos espíritos e podem perturbar. Mais para frente ele fala, os espíritos similares se atraem e raramente os espíritos das pleiades elevadas se comunicam por mal condutores. Então, ele está dando, assim, toda a ênfase de que se o médium, como sendo um condutor, né, um instrumento de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material, ele pode ser mau condutor. E sendo assim, ele não vai estar dando comunicação de bons espíritos, de espíritos elevados, né? Aí, finalmente, ele fala que os médiuns levianos, pouco sérios, chamam, pois, os espíritos da mesma natureza. Então, os iguais, os semelhantes, se atraem. Então, bons médiuns atraem bons espíritos. Maus médiuns atraem maus espíritos também. Isso é inegável. Isso a gente percebe, né? E tem muita gente que se deixa levar pelos encantos, né, dos espíritos, né? E aí são enganados. É como ele fala aqui. É por isso que as suas comunicações, desses maus espíritos, né, espíritos levianos, se caracterizam pela banalidade, a frivolidade, as ideias truncadas e quase sempre muito heterodoxas, falando-se espiritualmente, ou seja, é contrário, é diferente da ortodoxia, né, doutrinária, daquilo que consta na doutrina espírita, né? Então, é essa preocupação que ele está demonstrando para a gente e colocando para a gente. Então, agora sim, é isso aí, tudo a gente viu nas últimas sessões, né? Na última sessão, na verdade, de estudos, e agora a gente dá continuidade, né? Então, ele fala, deve-se, então, eliminar sem piedade, não tem que ter melindre, não, sumariamente, sem dó, elimina toda palavra e toda frase equívocas
conservando no ditado somente o que a lógica prova ou o que a doutrina espírita já ensinou. Então ele fala, olha, se tem dúvida, se a frase está equivocada, se aquilo não está condizendo com a doutrina espírita, elimina, sem dó. Não tem que ficar juntando coisa, acreditando como sendo verdadeira essa falsidade. As comunicações dessa natureza só são perigosas para os espíritas que agem isolados. Então ele está ali quietinho, ele fala, não, para mim, o que vem aí eu estou aceitando e pronto. Ele está trabalhando sozinho, né? Os grupos recentes ou poucos esclarecidos, aqueles que ainda não têm experiência, aqueles que não estudam. Então, é perigoso para esse grupo de pessoas, esse grupo de médiuns. Porque nas reuniões de adeptos mais adiantadas e experientes, aqueles que já apanharam, aqueles que já têm aí um tempo de experiência, aqueles que não se deixam enganar, né? É inútil a gralha se adornar com penas de pavão. Ou seja, o lobo em pele de cordeiro não vai funcionar, né? Pois será sempre impiedosamente descoberta. Então, esses espíritos vão ser descobertos, porque não conseguem o tempo todo se fingir, né? E é interessante que isso é uma verdade. O espírito que não tem o lastro moral, o lastro intelectual para o bem, né? Porque o lastro intelectual tem muito espírito que tem, muito inteligente, mas moralmente não acompanhou, né? Então, esse espírito que vem enganando ele para médiuns, grupos esclarecidos, eles não se sustentam. Espírito bom, espírito elevado, não se importa de ser colocado à prova. Já os espíritos enganadores, em determinado momento, eles se irritam, perdem as estribeiras. E isso é uma realidade, né? E aí o Herculano Pires coloca uma nota, né? As comunicações dessa natureza fazem escola em nosso país e na América, inteiramente infestada de doutrinas imaginosas e, portanto, pessoais. É o espiritismo à moda da casa. As pessoas vão mudando. De repente tem uma outra coisa que não o espiritismo. Formuladas por um espírito através de determinado médium ou por um pretenso profeta que lhe serve de instrumento. Então, o espírito enganador começa a desenvolver até mesmo uma outra doutrina que não tem nada a ver com o espiritismo. Como ele fala, no nosso país, no Brasil e na América, está cheio de doutrinas imaginosas, doutrinas que foram nascidas, né, nasceram desse tipo de comunicação, comunicações falsas, né? Só a falta de estudo deste livro, o Livro dos Médiuns, como se vê, pode justificar essa aberração no meio espírita. Então, esses menos avisados, por quê? Porque não estudaram, porque não se esclareceram, porque não vão atrás da verdade. E são orgulhosos. Não, eu já sei tudo, né? Então, esses correm o risco. Como ele falou aqui, as comunicações dessa natureza só são perigosas para espíritas que agem isolados, agem à sua maneira, né? Onde as instruções aqui dadas deviam ser suficientes para afastar essas mistificações. Então, o conhecimento que nós estamos tendo aqui já é uma vacina e tanto contra esse tipo de comunicação. Se alguém tiver qualquer dúvida, pode falar, tá bom? Só peço que abra o microfone e fale, porque eu não vejo a mãozinha aqui levantada ou o texto, né, do chat.
Não falarei dos médiuns que se comprazem em solicitar e receber comunicações obscenas. Deixá-los que se comprazam na sociedade dos espíritos cínicos. Então, deixa eles. As pessoas têm prazer nisso aí, fica aí, né? Fica com esse tipo de comunicação. Aliás, as comunicações dessa espécie exigem por si mesmas a solidão e isolamento. Não poderia, em qualquer circunstância, senão provocar o desdém e a repugnância entre membros de grupos filosóficos e sérios. Então, a pessoa fica lá fazendo das deles e pronto. Quando eu estava estudando, né, essa parte, eu lembrei de uma declaração, era uma entrevista. Ela era filha de um cantor, de um casal de cantores, na verdade, né? E ela falou que ela mantinha relações sexuais com espíritos, né? Eu fiquei imaginando, falei, nossa, essa pobre deve estar realmente muito envolvida espiritualmente. Então, é mais ou menos nessa linha. Ela, como médium, se ela deseja esse tipo de coisa, entra em contato com esse tipo de coisa, com esse tipo de espírito, ela vai ter. Como é que funciona? Eu, sinceramente, não sei, porque eu acredito que tem que ter contato físico, né, para que tenha agora, né, para que aconteça uma relação, e não um que está num plano e outro em outro, só se for através do pensamento e sentimentos que vem, alguma coisa assim. Deve ter um jeito. Mas ele está falando aqui, ó, eu nem vou comentar a respeito dos médiuns que se comprazem em solicitar e receber comunicações obscenas. Então, é mais ou menos nessa linha, né? Então, eu me lembrei, mas isso faz muito tempo que eu vi essa moça falando, né? Eu me dou o direito aí de não falar o nome dela, porque vai que ela mudou de ideia agora, a gente está falando, vai estar falando dela, nem é justo, né? Mas onde a influência moral do médium se faz realmente sentir é quando este substitui pelas suas pessoas aqueles que os espíritos se esforçam por lhe sugerir. Então, é o espírito atuando e trazendo para o médium, desde que ele tenha essa moral torta, né? É ainda quando ele tira da sua própria imaginação as teorias fantásticas que ele mesmo julga de boa fé resultar de uma comunicação intuitiva. Então, às vezes ele nem está querendo fazer algo realmente assim, querendo, como é que eu diria assim, enganar a si próprio, não é nada voluntário, mas de boa fé ele se deixa envolver por esses espíritos, por essas teorias fantásticas, que parece que tudo vem como intuição dele, e muitas vezes vem da cabeça dele, né? Nesse caso, há 1000 possibilidades contra uma de que isso não passe de reflexo do espírito pessoal do médium. Então, muitas vezes, é o médium próprio que está criando tudo isso, achando que é intuitivo, achando que está sendo influenciado por espíritos, e na verdade não é, não. É ele mesmo. Acontece mesmo este fato. A mão do médium se movimenta, às vezes, quase mecanicamente, impulsionada por um espírito secundário e zombeteiro. Então, basta o espírito demonstra que está ocorrendo alguma comunicação, quando na verdade é o próprio médium que começa, só precisa de um empurrãozinho lá, né? Então esse espírito só dá esse empurrãozinho com a mão do médium e pronto. Lá se vai uma comunicação que não tem nada a ver com a realidade. Quando a gente estuda esse momento né, essa parte do livro dos médiuns, a gente percebe as 1000 maneiras que pode acontecer do médium ser enganado. Mas também, por outro lado, ele mostra que o médium pode não ser mais enganado, desde que ele realmente tenha uma postura assim, racional diante de tudo isso. Mais para frente, nós vamos até lembrar daquelas
frases, como o tradutor chama de regra de ouro, né, da doutrina espírita, que nós vamos passar aqui um pouquinho, que vira e mexe a gente escuta isso, nós mesmos falamos muito isso, né, que veio desse espírito, dessa comunicação desse espírito aí. Né? Então, vamos lá. É essa a pedra de toque das imaginações ardentes, sabe aquele ardor, assim, aquela mente inflamada, né? Porque levados pelo ardor das suas próprias ideias, pelos artifícios dos seus conhecimentos literários, os médiuns desprezam o ditado modesto de um espírito prudente e, deixando a presa pela sombra, o substituem por uma paráfrase empolada. Então, os espíritos simples podem dar uma comunicação prudente, como ele fala, né? Mas a gente prefere mais tudo assim, as palavras empoladas, né? Todas enfeitadas, para que a gente, para que possa parecer mais com uma comunicação de um espírito elevado, né? Contra esse temível escolho, esse obstáculo, né? Escolha também pode ser assim, obstáculo e coisa que atrapalha, né? Os atrapalhos. Né? Contra esse temível escolho se chocam também as personalidades ambiciosas que, na falta das comunicações que os espíritos bons lhe recusam, apresentam as suas próprias obras como sendo deles. Isso é interessante. Acontece também, porque tem uma coisa assim de orgulho, né? A pessoa não pode perder o pódio dela, né? Assim, o status de médium privilegiado, médium assim celebrado, né? Então, se ele não consegue comunicação de bons espíritos, ele mesmo inventa a comunicação. Ele assume lá a comunicação. Lê um texto, lembra de alguma coisa, mistura ali um pouquinho aqui, um pouquinho, e pronto, e dá uma comunicação também, que não é de um espírito, é dele mesmo. Né? Eis porque é necessário que os dirigentes de grupos sejam dotados de tato apurado e de rara sagacidade, para discernir as comunicações autênticas e, ao mesmo tempo, não ferir os que se deixam iludir. Então, o dirigente, ele tem essa responsabilidade também, de estar sempre avaliando, de estar sempre buscando passar pelo crivo da razão, passar sempre pela análise, para poder saber se está havendo ali alguma mistificação por parte de espíritos, por parte até do próprio médium, e depois chamar de lado, conversar com o médium, explicar para ele que isso acontece, porque normalmente uma pessoa que tem esse tipo de comportamento é uma pessoa que nem sempre tem o conhecimento ao lado dele. Não é dado ao estudo, não é dado a buscar a verdade. Então tem que alertar isso aí. E muitas vezes esses médiuns se afastam. Não é raro, não, porque ele não aceita, o orgulho dele não permite que seja alertado, né? Que seja falado alguma coisa a respeito. Agora que vem aquilo que eu falei, tá? Na dúvida, abstente, deixa de lado, diz um dos vossos antigos provérbios. Não admitais, pois, o que não for para vós de evidência inegável. Então, tem que ter certeza mesmo. Não aceite, não admita alguma coisa que se que for tem que ser inegável, tem que ser algo verdadeiro. Né? Ao aparecer uma nova opinião, por menos que vos pareça duvidosa, passai-a pelo crivo da razão e da lógica. Mais para baixo a gente vai perceber, o tradutor fala assim, ó, parece que foi de Kardec isso aí, mas não, foi Erasto, esse espírito que falou. Mas Kardec fez uso disso. E os espíritas fazem uso disso. Antes de chegar aqui, eu tinha falado já. Passa pelo crivo da razão. Né?
Então, Kardec não se apropriou disso, mas repetiu isso muitas vezes, né? Passai-a pelo crivo da razão e da lógica. Então, tem que realmente fazer essa análise, né? O que a razão e o bom senso reprovam, rejeitai corajosamente. E aí vem uma outra frase também que a gente ouve com muita frequência. Mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa. Então, num conjunto de 10 informações, né, se tiver alguma que a gente não está aceitando, uma delas, uma mentira no meio daquela, então não aceita, joga fora as 10 verdades, mas não aceita qualquer teoria falsa. Então, repetindo, mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa. E Herculano Pires fala, essa regra de ouro do Espiritismo, dada, como se vê, pelo Espírito Erasto, então ele está confirmando, foi Erasto que falou, né? Discípulo do apóstolo Paulo, espalhou-se como sendo o próprio Kardec. Então, a gente fala como se fosse de Kardec, né? Mas ele está esclarecendo, olha, era de Erasto, né? E em forma diferente, ou seja, mais vale rejeitar 99 verdades do que aceitar uma mentira. Foi por esse motivo que a grifamos no texto. Trata-se realmente de uma regra que deve ser constantemente observada nos trabalhos e nos estudos espíritas. Então, Kardec está o tempo todo ensinando as obras, né, de Kardec, sejam dos espíritos, seja de Kardec, espíritos superiores, né, naturalmente. Ele sempre está falando isso. Analise, pense, reflita. Então, não é para a gente ficar aceitando as coisas, porque não tem dogma na doutrina espírita. Então, o dogma a gente tem que aceitar e pronto. Em alguns lugares, algumas traduções, a gente vê, inclusive erroneamente, lê dogma espírita. Isso é um dogma espírita. Não tem dogma. O tradutor se equivocou. O dogma é algo que não se contesta, é imposto como verdade e acabou. E isso tem nas religiões, né? Principalmente na religião católica. Aceita isso e pronto. E hoje a gente tem em Kardec exatamente o contrário. Não aceita, analise, né? Usa o bom senso. Com efeito, sobre essa teoria, podereis edificar todo um sistema que desmoronaria ao primeiro sopro de verdade, como um monumento construído sobre areia movediça. Então, se a verdade é parte do alicerce, esse edifício vai ser levantado sobre rocha firme. Já, se a gente começa a aceitar essas mentiras, quaisquer elas que sejam, vindo dos espíritos, cedo ou tarde desmorona, não se sustenta, não permanece em pé. Então, é isso que ele está falando, né? Então, segue o Espírito falando, né? Entretanto, se rejeitais hoje certas verdades, então, se seguiu aquele enunciado lá, aquela regra, né? Não, no meio de 90, de 100 verdades, né? Uma delas não é verdade, é mentira, rejeita todas 100, né? Então, se rejeitais hoje certas verdades, porque não estão para vós clara e logicamente demonstrada, logo um fato chocante ou uma demonstração irrefutável virá vos afirmar a sua autenticidade. Então, se a gente agora não aceita uma verdade, porque duvida, porque não está totalmente esclarecida, deixa quieto. Mais tarde, com o devido conhecimento, né, no momento certo, vai vir a demonstração irrefutável de que era autêntica. Então, a gente não tem que se preocupar, né?
porque ele fala assim, ó, lembrai-vos, entretanto, ó espíritas, de que nada é impossível para Deus e para os bons espíritos, senão a injustiça e a iniquidade. Isso é impossível para Deus e para os bons espíritos, injustiça e iniquidade. E ele finaliza, o espiritismo já está hoje bastante divulgado entre os homens e já moralizou suficientemente os adeptos sinceros da sua doutrina. Já moralizou suficientemente os adeptos sinceros da sua doutrina. Ainda ontem a gente falava na mudança, num outro estudo, né, que a gente faz às terças-feiras, a gente falava sobre o quanto nós já mudamos, o quanto nós já nos enriquecemos moralmente, desde que a gente começou a trabalhar nessa doutrina, a estudar, a frequentar a doutrina espírita. Então, de novo, o espiritismo já está hoje bastante divulgado entre os homens e já moralizou suficientemente os adeptos sinceros da sua doutrina, para que os espíritos não se vejam mais obrigados a utilizar maus instrumentos, médiuns imperfeitos. Então, hoje, a disposição de médiuns aumentou. Tem muito mais médiuns melhorados, né? Bons médiuns, do que antes, que nem, né, nem se estudava, nem sabia o que era isso. Se agora, portanto, um médium, seja qual for, por sua conduta ou seus costumes, por seu orgulho, por sua falta de amor e de caridade, der um motivo legítimo de suspeição, de suspeita, né? Rejeitai as suas comunicações, porque há uma serpente oculta na relva. Então, se tem médium que a gente percebe a conduta dele, e aí vem alguma, né? E a gente sabe, né, que ele é orgulhoso, não tem amor, nem caridade e tal, e der um motivo de suspeita, rejeita a comunicação. Ele faz uma comparação que tem uma serpente oculta ali naquela toceira, ali naquele arbusto, né? Eis a minha conclusão sobre a influência moral dos médiuns. Então, como ele fala, e Erasto que assina, né? Então, quando mais para trás ele fala, olha, a gente, a mediunidade, ela vem, ela é assim, ela acontece para quem quer que seja, independente da sua moral, mas a finalidade com que ele aplica aquilo, a moral do médium, isso sim influencia as comunicações, influencia a atividade mediúnica desse médium. Então, independe da moral do médium, mas durante o exercício, né, o uso que se faz da mediunidade, aí sim é totalmente moral. Né? E esse era o nosso tema de hoje. Né? E no próximo, a gente vai falar da influência do meio. Então, a gente falou da influência moral do médium, agora a gente, no capítulo 21, nós vamos estar falando da influência do meio. E agora a gente tem um tempinho para poder comentar a respeito, né? Às vezes a gente se depara com pessoas que estão ganhando muito dinheiro com a mediunidade. E esse é um ponto muito importante na doutrina espírita, que Kardec orientou
isso porque veio dos espíritos, né? Que jamais se deve cobrar pela mediunidade. Porque a mediunidade é um dom, foi nos concedido isso. Então, a gente não pode estar cobrando por isso. Se eu sou um dentista, eu estudei para ser dentista. Se eu sou um engenheiro, eu estudei para ser um engenheiro. E ao estudar, naturalmente, que envolveu custo e tudo isso. Então, é uma profissão. A mediunidade não é uma profissão. Ela Isso é... que Jesus fala, né? Provavelmente seja isso. Dai de graça, Sim, o que de graça recebeste. exatamente nesse ponto. Dai de graça o que de graça recebeste. Então, isso não foi cobrado nada. Isso aí veio, é alguma coisa que a gente recebeu quando nós programamos a nossa encarnação, a gente veio com esse dom justamente para nos favorecer, favorecendo outras pessoas. Então, é o bem que a gente espalha através da mediunidade que reverte em benefício nosso, né? E eu posso dizer que depois de tanto tempo, né, tendo contato com grupos mediúnicos, eu vejo o quanto é útil, o quanto bem, o quanto benefício espalha. Então, realmente, a mediunidade é algo que é muito, muito de grande utilidade, né? E, e Kardec, através desse livro, o Livro dos Médiuns, demonstra claramente a importância, né, da situação moral, né, da elevação moral do médium. E é interessante como a gente, por exemplo, um dialogador, né, quando ele está falando com o espírito, se ele não tiver lastro moral, ele apanha que nem uma criancinha nova, assim, depois de fazer uma arte, né? Quando se batia em criança, né? Mas, assim, a pessoa realmente ela não pode, assim, a formação moral dele, a elevação moral, é o que vai tornar a comunicação, né? O exemplo e tudo mais, vai ser convincente, né? Porque se não tivesse lastro moral, não adianta nada. Então, a aplicação da mediunidade, ela tem que estar vinculada a esse lastro moral, porque senão fica difícil. Posso fazer um comentário, Luiz? Claro que pode. O meu comentário foi infeliz, esse da criança, tá? Vamos falar de outro jeito. Um boxeador ruim, vai? Com um campeão, né? Aí vai ser engolido com sapato e tudo, porque realmente... Mas esse era o meu pedido de desculpas aí pelo exemplo, né? Mas pode falar, Ana Paula. Então, pegando o início da sua fala, né, e fazendo um exemplo simples, a mediunidade é uma via de comunicação, né? Então, imagina que eu estou aqui encarnada e um amigo entra em contato comigo e fala assim, olha, avisa aquela pessoa que eu não vou poder ir em tal lugar porque eu vou estar ocupado, né? E eu chegar para ele e falar assim, não, eu posso te dar o aviso, mas eu vou cobrar dela para dar o aviso, né? Então, cobrar a mediunidade é simplesmente cobrar uma passagem de uma mensagem, né? De um desencarnado para outro, que, quando a gente olha nessa situação que a gente vive, não faz o menor sentido, né? Você chamaria a pessoa de, né, no mínimo, de alguém que está tentando tomar vantagem numa situação que não existe, né? Então, a mesma coisa vale para a mediunidade. E uma outra forma também de entender isso é se alguém te pede uma ajuda e está num momento de sofrimento e você fala assim, não, olha, eu vou te ajudar, mas vai ter que vir um encarnado aqui para eu te ajudar, me pagar alguma coisa, daí eu te ajudo. Porque é aquele outro tipo de mediunidade que a gente vê muito em programa de TV, né? Que as pessoas encarnadas vão pedir ajuda para desencarnados, né? Então, é aí que a gente percebe, quando a gente traz, né, para a nossa realidade, que fica mais nítido, né, que não faz o menor sentido o médium ser pago por algo que, na verdade,
não é que se ele fosse fazer a mesma coisa nesse plano, ele não seria, a gente não veria com bons olhos se ele cobrasse, né? E daí a outra coisa também que eu achei interessante quando você falou do dogma, né? E o Kardec vai usar lá no Livro dos Espíritos, tem uma parte que às vezes as pessoas ficam meio ressabiadas, né? Que ele fala assim, o dogma da reencarnação, né? E fala assim, mas como assim o dogma da reencarnação? E eu sempre fiquei curiosa, porque eu também entendia dogma como alguma coisa que você não pode questionar, né? Que é algo que é obrigado, que você é obrigado a acreditar sem questionar, né? Mas existe uma outra interpretação também da palavra, que fala assim, que quando é incontestável, quando já se, né, por diversas vezes já foi comprovado, vira um dogma porque não vale mais contestar, né? Porque não faz mais sentido você ficar contestando uma coisa que já é senso comum, né? Que já então o Kardec ele quis, quando ele falou isso, né? Ele quis dizer que para ele e no contexto do livro que ele estava escrevendo, né? Não fazia mais sentido contestar a reencarnação. E daí foi que eu entendi tudo que ele escreve ali, né? Ali embaixo, né? Então às vezes a gente interpreta as coisas, por isso que o estudo também se faz necessário, que você tinha falado, né? A gente interpreta muita coisa sem necessariamente ter estudado antes. E acho que a questão do médium, só para fechar o que eu estava querendo dizer, a questão do médium é exatamente isso, por ter vivenciado tantas comunicações, por ter vivenciado tanto o mundo de lá e aqui ao mesmo tempo, não vê necessidade do estudo. Né? O que o livro vai trazer de novo, em vista de tudo aquilo que eu já participei dentro de uma reunião mediúnica, que eu já vivenciei com os médiums, né? É porque às vezes a gente pode se enganar com as nossas interpretações. Então, estudar é sempre válido para que a gente, como você disse no final, né? Para que o médium não se engane diante de uma comunicação que ele acredita ser verdadeira e que, na verdade, é enganosa. Porque perfeição moral a gente não vai conseguir nesse mundo, né? Então, nós somos ainda, a maior parte dos médiuns ainda são espíritos imperfeitos. Então, o estudo se faz necessário exatamente para garantir, de certa forma, se é que é possível, né, falar essa palavra, mas para garantir que ele tenha o conhecimento suficiente para não ser enganado ou para não se enganar, né, também. Há umas lições atrás, eu não sei se você estava presente, a gente teve uma pergunta de Kardec para os espíritos, né? E ele pergunta se do médium perfeito, né? Ele falou, não tem médium perfeito. Vocês vivem num lugar imperfeito, então já é parte disso aí, né? O que existe são bons médiums, né? Então, quanto melhores eles forem, né? Nas comunicações, na veracidade, né, do que ele está passando, tudo. E isso, naturalmente, se obtém, se adquire com a busca da perfeição moral, não da elevação moral, né? Porque, de novo, né, só lembrando que não tem ninguém perfeito assim. Então, realmente é isso que está falando. Então, nós vivemos num mundo imperfeito. Então, não vai ter médium perfeito. Que médium perfeito? Né? Então, nós vemos, assim, bons médiums. Aí a gente pode até citar alguns, né, que passaram por aqui, mas dá para contar nos dedos, né? Então, realmente, é isso. E a gente tinha falado esse negócio quando a gente falou, né, sobre dogma, né, também uns estudos, umas sessões atrás, né? E aí ele falou sobre axioma, né? Então, o axioma é que não necessita de prova, né? Então, mas como você falou, a coisa fica tão clara, mas tão assim definida, tão assim, não precisa nada para comprovar mais para a gente. Para mim, a reencarnação é uma realidade e pronto. O mundo espiritual é uma realidade e pronto. A comunicação espiritual é uma realidade e pronto. A mediunidade. Eu não consigo mais pensar que tem alguma coisa diferente disso, né? E eu tenho que tomar muito cuidado, porque a gente, desculpa,
tem que tomar muito cuidado, porque eu tenho comigo, isso tão claro. Então, e aí, para mim está tão assim, claro, que eu tenho receio de falar como se todo mundo entendesse igual a mim, que todo mundo tivesse tão claro quanto para mim, né, esse conhecimento, essa realidade, tudo isso. Então, bom, isso foi só uma esticada aí no que você tinha comentado de Allan Kardec, né? Não, mas eu acho que quando a gente adquire o conhecimento, né, e a argumentação nos satisfaz, fica difícil você às vezes explicar para o outro, né? E aí por isso que, né, você tem que criar novas formas de falar o mesmo assunto, porque o óbvio fica difícil de explicar para quem não é o óbvio, né? Para quem não admite como óbvio, não é fácil, não é uma situação, ainda mais quando a pessoa contesta demais, né? E eu acho que daí vem, eu lembrei daquela palestra, quando você estava falando, que na época, né, parece que foi muito tempo atrás, mas durante a pandemia, e teve aquela palestra do Haroldo Dutra, que ele falava que o espiritismo, né, da forma como o Kardec concebeu, porque, como você disse, né, o espiritismo vai evoluindo, não necessariamente que fica, né, as coisas, né, mas aí ele estava explicando que da forma como o Kardec concebeu, não é proselitismo, né? Não é você tentar convencer as pessoas a, a entrarem para o espiritismo, né? Porque é muito difícil você conseguir explicar o espiritismo para uma pessoa que contesta cada vírgula que está escrito no Livro dos Espíritos. Chega um momento que é impossível você tentar explicar para essa pessoa, né? E isso vale também para essa questão da mediunidade, quando a pessoa acredita que é direito dela, assim, cobrar, e porque é ela que está fazendo o serviço, e etc., né? É muito difícil. Então, eu lembro que o que ele falou a gente tem que permitir o outro a errar, né? A gente tem que permitir o outro a acreditar em outras coisas, a gente tem que tolerar no sentido de respeitar a liberdade do outro e entender da forma que ele queira entender esse processo que ele está passando. Então, eu acabei de lembrar, você estava falando, né? Às vezes é difícil porque a pessoa também não quer entender, né, Luiz? E Eu me daí, lembro dessa palestra. Eu me uhum, lembro porque, inclusive, ele falou: como é que você vai querer mudar uma opinião dele quando ele fez uma programação, né, para reencarnar como determinado crente, um tipo de crença, né? Então, não podemos violentar. E realmente é isso. Tem momento que é melhor que ele aprenda a maneira dele, né? A gente também não pode. Quando eu conheci a doutrina espírita, eu queria transformar o mundo em uhum. espiritismo. Todo mundo queria converter, né, se convertesse. Lê do engano, porque a gente percebe que cada um tem a sua forma de pensar. E cada um tem que estar assim receptivo a essa realidade. Nós estamos aqui prestes a fazer um curso, né, para o pessoal de língua inglesa aqui, né, Uhum. sobre mediunidade, né? Então, eu fico pensando, o que que eu posso esperar disso? Quais são as surpresas que eu vou ter? Quais são não digo embate, mas assim, as dificuldades que eu vou ter, né, né, para poder mostrar algo que seja, sabe, coerente, lógico. Vamos ver. Vai ser uma. Depois eu conto para vocês, né? Mas vai ser bem interessante. Agora, recentemente, eu acredito que há uns 4 dias atrás, teve uma. 4 dias atrás, nós estamos falando de domingo, ou foi sábado ou domingo, teve um fórum de uma apresentadora, ela, uma espírita, né? O nome dela é Regina Souza, eu não conhecia ela. E ela fala sobre mediunidade, o fórum é sobre mediunidade.
São 3 horas, mas dá para a gente não precisa ver, porque não tem transparência, se ela no slide, não tem nada, ela é a fala dela, assim, né? E depois tem perguntas e respostas, né, no final. Mas dá para, picadinho assim, dá para a gente assistir, né, ou ouvir no caminho e tal. Eu vou mandar para vocês, né? Eu estou pensando, assim, dada a importância, mandar até no grupo que a gente chama todo mundo, assim, né? É muito interessante. Ela dá, assim, um panorama sobre mediunidade, mas muito bom. Então, não digo que é um resumo, não é isso. É realmente um panorama, um overview do que é a mediunidade. E é tudo assentado em Kardec. Eu fiquei atento para ver onde que ela vai escorregar, onde que ela vai colocar opinião própria, onde que ela vai colocar alguma coisa que ela ouviu falar, né? Até sobre isso ela fala. Falou, não tem que ter isso de ouvir falar, né? A gente tem que buscar na fonte. É Kardec, é o Evangelho, né? E ela é muito assim, muito consciente do que fala. Muito legal. Eu vou mandar para vocês, isso é uma promessa e vocês vão receber. Tendo a oportunidade, ouçam, não precisa assistir, né? Porque não há necessidade, mas ouvir fazendo qualquer outra coisa, passando roupa, fazendo comida, só não pode fazer correção de prova, tá, Ana Paula? Senão a gente. Bom, se bem que mulher consegue atender né, duas, assim, dividir a atenção em várias coisas, eu não consigo, né? Eu faço uma miscelânea, mas, né? Tem uma Mas coisa que tinha uma coisa que você tinha comentado também, que eu gosto, você sabe, né? Eu já falei isso várias vezes, né? Mas eu gosto de ponderar um pouco. Essa claro, questão essa questão da moralidade é muito forte, né? Porque a gente só acha que vai fazer o bem quando a gente tiver moralmente perfeito, né? Que o bem que a gente que o bem que a gente faz só vai valer quando a gente já for Jesus, né? Quando na verdade não é válido, né? Eu acho que então, você vê que o que você falou é interessante, porque não precisa esperar a elevação moral para fazer o bem. O bem não, leva à evolução moral. Então, é uma coisa assim, a gente esquece e coloca o carro na frente dos bois, né? Não, é não, e fazendo assim, isso. e indo para a questão da mediunidade, eu acho que é muito importante, principalmente para os médiums, né? Lembrar que eles são pessoas falíveis, né? E E que por às isso que são vezes, médiuns, né, Ana Paula? Exatamente por então, isso. e que às vezes, é porque essa parte do livro dos médiuns, né? Eu achei que ela é essencial, né? Não estou criticando de maneira alguma, mas a gente tem que ponderar quando lê, no sentido de entender que, olha, esse capítulo é para que a gente reflita, e todos nós estamos no aprendizado aqui, né? E por a gente estar no aprendizado, eu posso falir, eu posso errar em algum momento e principalmente me enganar numa comunicação, ou então passar uma comunicação que não deveria passar, né? Mas mesmo assim, depois do erro, a gente precisa levantar, né? E continuar no caminho correto. Não é porque eu errei que eu não posso mais ser médium, não é porque eu errei que eu não posso mais participar de uma reunião mediúnica. A gente sempre tem que levar isso em consideração. Ah, você é médium, você já devia saber melhor, você conversa com o espírito. Não, né? Todos nós aqui aprendendo. Então, assim, eu não sou médio ostensivo, né? Mas eu fico me como que eu posso dizer? Me colocando no lugar de um médium, né? Quando existe essa cobrança de que, olha, se você tá... E tem aquela falácia, né? De que se você está recebendo espírito muito problemático, é porque alguma coisa Eu tem também de tenho errado. problema. Então, assim, que pondere, né? Que, na verdade, se você está recebendo muitos espíritos problemáticos, é porque você é bom para ajudar, né? E que pondere também que se num momento né, de equívoco comete algum erro, isso não é motivo para jogar a mediunidade de lado, né? Principalmente, né? Isso não é um motivo para fazer isso, muito pelo contrário, é motivo para procurar um novo centro espírita e buscar ajuda, né?
E às vezes as pessoas, né, que estão ouvindo a gente, né, a gente não sabe muito bem a situação, então eu fico pensando, né, é bom a gente ponderar para que, né, procure um centro espírita, né, procure uma ajuda que não existe erro que não possa ser consertado, vamos dizer assim, né? Mas é isso É mesmo. bem legal o que vocês estão falando. Ficou uma, eu fiquei pensando aqui uma coisa, porque, Luiz, eu também, assim, quando, principalmente nos últimos anos, que eu comecei a estudar mais, assim, sobre o espiritismo, né? Apesar de ser espírita há muitos anos, eu não estudei a fundo o livro dos espíritos, dos médiuns. E, e tem algumas coisas que para a gente é, porque é tão óbvio, e daí, esses tempos atrás eu fui viajar com meu marido, Luiz, lembra que eu comentei com você que eu falo bastante, assim, do espiritismo, ele veio sempre lendo e participando aqui dos estudos, e daí eu tentei começar a explicar para ele. E às vezes coisas que são tão óbvias, e não é nem que a cabeça dele é fechada, mas quando ele chega e comenta assim comigo, ele, Marina, mas é que tem certas coisas que na minha vida, por exemplo, assim, eu acreditar na reencarnação ou não acreditar, tem pessoas que são muito curiosas e que elas querem é, estudar mais e ir a fundo nisso. Para mim não vai mudar nada a minha vida, entendeu? Se tiver ou não tiver. Então tem certas coisas que às vezes ele vem com alguns argumentos que eu fico assim, eu falo, mas para que também, né? Então não é o meu papel também. Às vezes eu falo, vou falando, mas você vê que às vezes quando a pessoa está com a cabeça fechada, é difícil entrar isso na cabeça dele, né? E hoje eu estava assistindo uma entrevista muito legal do Geraldo Lemos e o legado de Chico Xavier, ele falando, né? E uma das coisas ali que ele comentou nessa palestra ali, nessa entrevista, na verdade, ele falou assim que antes, né, que muitas pessoas, muitos espíritos, eles vieram de outros planetas aqui para a Terra. E, às vezes, muitas pessoas que estão aqui, porque eles dizem que os espíritos que já estavam aqui na Terra antes, bem no princípio, assim, são espíritos bem menos evoluídos, assim. Então, muitas pessoas que, às vezes, hoje, assim, quando a gente fala de reencarnação, que é uma coisa para a gente, assim, muito óbvio, ele diz, né, que provavelmente, digamos que quase 100%, provável que nós somos espíritos que viemos de outros planetas. Então, para a gente é mais fácil a gente ouvir sobre o assunto e conseguir colocar isso na nossa cabeça, né? Conseguir entender isso. Mas alguns espíritos que são mais primitivos, que são mais antigos daqui, para eles é muito complicado ainda, né? Entrar na cabeça deles. Um exemplo seria, porque para mim é uma coisa muito óbvia a questão da reencarnação. E às vezes a gente tenta e fala, meu Deus, mas né, como certas pessoas assim não entendem, mas eu acho que vai de cada um, né? Aqui em casa não tem como, Luiz. Eu conversei ele, aí eu cansei. Aí eu falei, Não, mas não, mas eu acho que não é quando a isso. gente voltar para o Brasil, ele vai começar a frequentar, porque aqui não tem um local. Ele já falou para mim que ele quer, assim, só que para ele não se interessa. Ele fala assim, ele é uma pessoa muito boa, assim, muito, muito, muito boa. Mas ele fala, não vai mudar em nada a minha vida, eu saber que tem reencarnação ou não. Ele fala assim para mim. É como a Ana Paula estava falando, tá? Não é nosso papel mudar, querer que pense igual a gente, né? Tudo, cada um tem a sua maneira de pensar. Hoje, exatamente hoje, eu estava conversando com uma funcionária da empresa, e ela é evangélica, né? E ela estava falando que a mãe dela, depois de uma certa idade, e já faz 2 anos isso aí, ela começou a ter problemas nas pernas, e hoje ela usa cadeira de rodas. Então teve lá uma degeneração, alguma coisa lá né, nas pernas lá, e ela parou de andar, né? E ela diz que ela aceita tudo isso, ela não se revolta, tal, mas ela fica se perguntando às vezes por quê, né? Então essa, né, pessoa que estava contando a filha, a colocação dela, você fala, eu tenho certeza que ela se revolta. Ela pode não estar falando tudo, eu tenho certeza que ela se revolta.
E porque ela não entende por que aconteceu isso e tal. E eu estava ali no ponto para falar para ela, falar, só a reencarnação explica. Mas eu falei, olha, eu não posso fazer isso. Ela tem uma crença firme da maneira com que ela pensa. Então, tem que ter sabe, um momento certo. Ela veio perguntar alguma coisa nesse sentido, porque outro dia ela perguntou para a gente, falou, vocês espíritos acreditam que Jesus vai voltar? Aí ela perguntou, né? Eu tive que responder, falar, mas ele nunca foi embora, né? Ele nos acolhe antes, durante a encarnação dele aqui e depois. Ele, o tempo todo, desde que a gente passou a ficar sob a proteção, os cuidados dele, ele nunca abandonou a gente, né? Mas eu fui perguntado por isso, né? Então, ela ficou meio, sabe, mas por quê? Porque ela vê a localização assim, ó, os 30 anos, 33 anos que ele viveu aqui, entre nós. Então, é esse o momento dele, é esse momento que ele veio e ele tem chance de voltar, tem a oportunidade de voltar no raciocínio dela. Mas não dá, cada um tem um jeito de pensar, e tudo no momento certo. Tem um ponto engraçado nessa pergunta, né? Porque você poderia ter chegado para ela e falado assim, mas por que ele precisa voltar? Não, isso Né? sempre. Mesmo com o Esse, espírito, eu falo isso aí. O que vai ajudar se ele voltar? Não vai acontecer a mesma coisa, né? porque é aquela ilusão ainda, né, Luísa? É o que a Marina estava falando ainda. Existem espíritos que ainda acreditam nesse, de certa forma, nesse maternalismo ou paternalismo da divindade, né? Que a divindade vai salvar a gente dos nossos percalços, né? Dos nossos erros. Então, é a não, vamos dizer assim, é a aversão a assumir a sua responsabilidade diante da sua vida, né? Aliás, quando a gente é acometido de uma doença, a gente tem que lembrar sempre que o nosso corpo é mortal, né? Que nós somos todos iguais e que, independentemente da situação do outro, o outro também tem os problemas deles. Mas é porque a gente sempre acha que o nosso problema é o maior de todos, né? Então, é difícil assumir essa responsabilidade, não é fácil, sabe? E eu acho que o espiritismo ajuda a gente, né? Quando eles falam que o espiritismo é consolador, que a mediunidade é a grande ligação, né, desse plano com o outro, é para que a gente entenda a nossa responsabilidade aqui, né? E não que é o consolo de que, não vou precisar fazer nada porque a reencarnação é o meu consolo. Não, que consolo, né? Você vai ficar reencarnando sempre nas mesmas condições, vai ficar difícil, né? É verdade, Então, não vai sair do lugar. vai. Então, eu acho que eu acho que a gente tem que ter muita... bom, é um exercício de paciência também, né? Mas é importante a gente tolerar a diferença, porque a gente também tem as nossas dificuldades e os outros também precisam tolerar as nossas dificuldades, né? Então a gente vai tolerando de um, tolerando do outro, para que os outros também nos tolerem, né? Acho que Só é para isso. finalizar, que a gente está chegando no final, mas só para finalizar, eu lembro de uma fala do Divaldo, né? Quando ele fala assim, uma moça chegou para ele, uma mulher, né? Falou, Divaldo, eu busco o meu príncipe encantado, eu aguardo o meu príncipe encantado, né? Daí ele responde para ela, fala, e você por acaso é princesa para alguém? Você tem... Porque todo mundo espera do outro, né? Que venha a perfeição até ela, mas nunca... O que pode oferecer, né, de perfeição? Perfeição não é bem a palavra, mas aquilo que vai atender os requisitos, né? O que atenderia dela e o que ela atende dos outros, né? Então, realmente é isso, né? Essas diferenças, a gente tem que se aceitar, né? Do jeito que é, mudar aquilo que pode, mas lembrar que todos nós somos indivíduos, todos, né? Todos, assim, diferentes uns dos outros. Bom, infelizmente a gente tem que respeitar o relógio aqui, né? Então, eu termino aqui a gravação, agradeço a todos que puderam compartilhar conosco, seja ao vivo, seja através da gravação, e que possamos estar juntos numa próxima oportunidade, que vai ser na semana que vem.